Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Glória a Deus, que bom que você veio. Quero chamar ainda a sua atenção para essa semana. Então temos uma semana com algumas atividades a mais. Então principalmente na sexta-feira à noite, nós temos então um culto com o pastor ou com o bispo Júlio, né? Então ele vem lá de Suzano, São Paulo. Vai ser um tempo extraordinário, vai ser um tempo maravilhoso. Então não fique de fora, faça um esforçozinho mesmo, pastor, mas não sou acostumado na sexta-feira a participar de um culto, mas venha, vai ter um culto especial. Então na sexta-feira às 19h30, creio que com certeza algo poderoso Deus já tem preparado para cada um que vai estar aqui, amém? Também convide, pastor, posso convidar, traga familiares, traga amigos, traga irmãos, enfim, traga pessoas que você pode vir junto com eles para poderem receber também a porção para cada uma delas. E no domingo, então, de manhã, pastor Papi, no projeto que é um projeto para os empresários, microempresários, profissionais liberais, enfim, pastor, eu não sou nenhum deles, posso estar presente? Você pode, você deve estar presente, fique bem à vontade, no domingo de manhã às 9h30 e também no domingo à noite. Então o pastor Papi também vai estar conduzindo a celebração, vai ser um tempo extraordinário. Como eu falei outro dia, uma mini conferência, dois preletores da conferência ABA que já vão estar aqui conosco, e vai ser um tempo que eu creio que vai ser um antes e um depois na nossa vida, amém? Então venha, não deixe, não fique de fora, pastor, mas um domingo já está bom, não, venha na sexta, venha no domingo, participe, a gente, são respostas de orações que a gente tem orado também. Esses homens têm as suas agendas cheias, e eles abriram espaço para poder estar aqui conosco, então, nesse final de semana, amém? Então, vamos fazer um tempo majestoso. 1 Samuel, capítulo 27, do versículo 1 em diante, na verdade, o capítulo todo, você pode depois ler, meditar também na sua casa, uma história muito importante, falando de Davi, e o título da mensagem, então, jamais baixar a guarda e parar de lutar. Jamais baixar a guarda e parar de lutar. Davi, contudo, 1 Samuel 27, versículo 1, diz assim: Davi, contudo, pensou, preste atenção, Davi pensou, Davi cogitou, Davi, ele estava falando consigo: algum dia serei morto por Saul, e é melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel, e escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aques. Cada homem levou a sua família, e Davi e suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Aques: se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra onde eu possa viver, porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Naquele dia Aques deu-lhe Ziclag, por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. E ele e seus soldados atacavam os Gesuritas, os Gerzitas, os Amalequitas, povos que desde tempos antigos habitavam a terra que se estende desde Sur até o Egito. E quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres, tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas, depois retornava a Aques. Quando Aques perguntava: quem você atacou hoje? Davi respondia: o Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jeramiel, ou o Neguebe dos queneus. E ele matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. E esse foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu.
Aques confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Uma história poderosa, que assim tem muita coisa para falar sobre esse capítulo, mas com certeza eu não vou falar tudo hoje. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, sempre que Deus, ou seja, sempre que Deus ele está prestes a nos levar a um nível superior, porque a Bíblia deixa claro que nós crescemos de graça em graça, ou seja, de glória em glória. Ninguém que confessa a Cristo Jesus, que ele confessou a Cristo, ele já, ou seja, todo o propósito de Deus já se cumpriu na vida dele. Bem pelo contrário, então é um primeiro passo, primeiro estágio, ele confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Depois nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. E sempre que Deus ele quer nos levar a um novo nível, seja ele profissional, seja ele ministerial, se a pessoa é solteira, quer casar, tem planos de ter filhos, tem planos de comprar uma casa, um carro, enfim, tantas coisas. Sempre que Deus ele quer nos levar para um novo nível, nós temos um adversário, ou seja, que ele está sempre pronto para desferir, ou seja, um ataque contra as nossas vidas. Sempre está pronto para querer colocar um empecilho, querer parar, querer, enfim, fazer com que a gente retroceda. E o diabo, ele sabe, por estar às portas, ele está prestes, ou seja, a acontecer, ele sabe, por ele andar ao derredor, aquilo que está prestes a acontecer na nossa vida. Então, desde já, eu uma vez mais reforço, jamais baixe a guarda, jamais pare de lutar, amém? Então diga assim comigo: jamais eu irei baixar a guarda e deixar de lutar, amém? Então não devemos desistir de lutar, não é hora de nós pararmos e retroceder. Hebreus 10, versículo 38, versículo 39 diz assim: mas o meu justo, quem é justo aqui? Ele viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, diga, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele? Glória a Deus. Então, quando a pessoa ela para, meus irmãos, ouçam, muitas pessoas param e elas podem estar prestes a desfrutar do milagre dela. São muito próximas de desfrutar do milagre delas. Então a gente não pode parar, mesmo que a gente não esteja vendo coisa alguma, mesmo que a pessoa ela não esteja vendo nada, ou seja, mas ela não pode parar, ela não pode retroceder. Então parece que, ou seja, o inimigo ele está ali furioso, o inimigo sabe das coisas, porque ele está vendo aquilo que muitas vezes nós não estamos vendo. Aquilo que nós não estamos vendo. Então eu sei que o diabo ele vê o mundo espiritual ao nosso derredor, ele sabe disso, ele vê a movimentação de anjos. Eu não estou vendo nenhum anjo aqui, talvez você esteja vendo algum anjo, mas eu sei que independente de eu estar vendo ou não, eles estão aqui nesse lugar, eles estão ao nosso dispor, eles estão a nosso serviço. Então eu preciso crer muito nisso, ter clareza disso. Então preste atenção, o nosso adversário ele tem uma percepção e ele não, ele então vem para nos tentar impedir. Sempre ele quer, eu tenho falado isso constantemente. Ele não pode mudar quem nós somos. Ele não pode mudar a nossa filiação, ele não pode mudar, ou seja, a obra que Cristo ele fez na nossa vida. Mas ele vem com outras estratégias, ele vem com outras sutilezas, ele quer nos fazer parar, ele vai nos tentar de todas as formas. E a estratégia que o diabo ele deixa bem claro, por ele não poder nos derrotar, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, ele não pode desfazer o que Cristo ele tornou em nós. Então o que ele vem fazer, pastor? Ele vem fazer aquilo que ele fez com Davi aqui nesse exemplo, quer nos cansar, ele quer nos esgotar. É isso que ele vem fazer. No versículo 1 de 1 Samuel 27, ele diz assim: disse, porém, Davi no seu coração: ora, perecerei ainda algum dia pela mão de Saul. E ele diz: não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, assim escaparei da sua mão.
Então, Davi disse para quem? Ele disse para Deus? Ele disse para a sua equipe? Não, ele falou consigo mesmo. Ele não falou, ou seja, vai chegar o momento que Saul vai botar as mãos, as suas mãos em mim. Vai chegar o momento que ele vai me destruir, vai chegar o momento que ele vai me matar. Então ele não está falando para Deus, ele não está falando para a equipe que estava com ele, mas ele falou para si. Ele decidiu, ou seja, né? Então a gente vê bem claro. Então aquilo que nós, muitas vezes, a gente acaba fazendo, a gente conversa com quem? Com a nossa alma. A gente toma algumas atitudes na nossa alma, a gente não consulta a Deus, a gente não coloca para Deus, mas a gente coloca para nós mesmos. Algumas situações. Então ele disse consigo mesmo, sabe de uma coisa? Uma hora dessa pode ser que eu venha perecer nas mãos de Saul. Logo, nada melhor para mim do que eu fugir. Então vou fugir para a terra dos filisteus, meus irmãos, para que Saul perca todas as suas esperanças e deixe de me perseguir por todos os limites de Israel. Então isso é que Davi, ele está aqui conjecturando, ou seja, então o que ele disse? Pode ser que uma hora dessa Saul consiga me matar. E eu preciso falar um pouco do contexto. Então você sabe que Davi, ele tinha derrotado Golias. Davi vence Golias, Davi vence o gigante, que era um representante dos filisteus. Ele representava os filisteus. E ele, diz o texto aqui assim, antes ele estava na casa do pai dele. Estava lá na casa do pai, conforme a Bíblia diz. Ele cuidava de um pequeno rebanho, tranquilo lá, sossegado, né? Sossegado entre aspas, né? Porque ele disse que um dia chegou um leão, ele mata um leão, ele rasga um leão, chegou outro dia um urso para querer atacar o rebanho, ele mata aquele urso também, mas ele estava lá. E de repente, chega o profeta Samuel na casa do pai para ungir um novo rei, porque Deus tinha destituído Saul já por Saul ter desobedecido a Deus. Então Deus envia Samuel para lá, profeta Samuel, para ungir um novo rei. E você conhece a história, que ele chama um, chama outro, enfim, chamou todos os filhos e disse, mas quando ele ia cometer um erro, Deus disse, oh, para por aí, que não é esse que você vê como os homens, eu vejo diferente, eu vejo o coração. E aí ele diz, mas não tem mais nenhum. Eu disse, tem um que estava lá cuidando do rebanho, e esse era Davi. Davi está lá cuidando, ele está lá sossegado, em outras palavras. Ele não pediu para ser ungido, ele não pediu para ser rei. Da mesma forma, não fomos nós que procuramos por Jesus, foi Ele que veio atrás de cada um de nós, amém? Na vida de Davi, ele não tinha na lista de oração como alvo ser rei de Israel. Mas de repente, ele está sendo ungido como rei. De repente ele está sendo ungido, o óleo é derramado sobre ele, que ele não pediu, preste atenção. Aí você pode pensar, pastor, glória a Deus, porque quando a unção vem as coisas vão ficar melhores. Quando eu for ungido, quando vem uma unção sobre a minha vida, as coisas vão mudar, o cenário vai ser outro, agora vai ser diferente. Mas no caso de Davi, a situação foi bem difícil dali em diante, ou seja, a situação ela piorou muito, a unção veio, mas Deus nunca o abandonou. Deus nunca abandonou Davi, como ele faz com cada um dos seus. Deus jamais nos abandona, amém? Mas a Bíblia diz que ele foi e lutou contra Golias. A gente conhece a história, e o que aconteceu? Saul ficou feliz? Saul ficou feliz quando ele vence Golias? Não, no momento sim, ou seja, mas daqui a pouco ele começa a fazer parte do exército, e de repente ele sai para as batalhas, e daqui a pouco o povo começa a gritar, né? Saul matou seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E isso começou a gerar o que? Uma inveja na vida de Saul. Começou a sentir uma inveja, e a partir daquele momento o foco de Saul era o que? Matar Davi. Matar Davi. A partir daquele momento, quando ele começa a fazer, ou seja, aquilo que surpreenderam, e veja que não foi Davi, Davi não vinha se gabando, o povo que fazia aquilo, o povo é que fez isso. Davi nunca provocou Saul no sentido, né? Então, quando você é perseguido por uma pessoa assim, que não tem muito aparato, não tem muita arma,
não tem muitas armas, não tem muitas estratégias, você vai driblando daqui e de lá e assim por diante. Agora, quando você é perseguido por um rei, no caso aqui Saul, você não está sendo perseguido por uma pessoa, mas por todo o exército de Saul, todo o aparato militar. A gente está vivendo um pouquinho aqui na nação, aqui, né? Quando a perseguição é por um fulano, e agora quando chega naquele grupo de pessoas, quando chega lá, meu amigo, né, só Jesus, só Deus mesmo, né, para guardar. E assim aconteceu aqui no caso de Davi, a mesma coisa aconteceu aqui. Então Davi ele ficou fugindo pelos desertos, pelas cavernas, não sei quanto vocês já calcularam aqui, né, o tempo que Davi, desde a unção dele, desde que ele foi ungido lá, desde que ele vai lá, vence Golias, desde que ele começa a ir para as batalhas, foram 13 anos. Esquece, assim, não foca muito no número, olha assim, né? Mas, brincadeirinha. Então, mas, ou seja, são 13 anos de perseguição. 13 anos, ou seja, fugindo de um lado para o outro, se escondendo num lugar, aqui, acolá, ele está se escondendo durante 13 anos. Preste atenção, 13 anos. A pergunta que eu lhe faço: quantos aqui já têm enfrentado uma luta durante 13 anos? Pastor, a minha é um pouco maior. Oh, glória a Deus pela sua vida, meu irmão, está de pé. Quantos já têm enfrentado uma luta, ou seja, num período desse? E agora, outra pergunta: o que acontece quando nós estamos num período extenso de uma luta? Por isso o título da mensagem: jamais baixe a guarda, jamais pare de lutar. O que acontece quando a luta ela se estende por meses, por anos, ou seja, por mais de uma década? O que acaba acontecendo com a maioria das pessoas? A tendência é ficar cansados, fatigados. Essa é a tendência. A tendência é querer parar de lutar, arrumar uma maneira de parar de lutar. E Davi, então, ele resolveu usar de uma estratégia, ou seja, de bom senso. Na mente dele, ele pensou: eu vou sair fora dos domínios dessas terras, e vou para a terra dos filisteus. Só que os filisteus, eles eram inimigos de Israel. Ele sai do território dele, entre aspas, o território de Israel, e vai se meter lá no território do inimigo. Ele matou o gigante que era o camarada que representava os filisteus. É isso que Davi ele está fazendo aqui. Então Golias era o filisteu. Golias, então, era da cidade de Gates aqui, né? Então e o rei se chamava Aques. E o rei de Golias não era o rei de Davi, não era o seu amigo, mas Davi ele resolveu então sair do território, da esfera, do lugar para o qual ele tinha sido chamado, porque estava cansado. Cansou. Mas qual foi o cansaço aqui? Depois eu vou falar o cansaço de Davi, ou seja, um cansaço emocional. Então ele tinha cansado 13 anos fugindo, se escondendo. Pode ser que hoje o nosso adversário possa ter cansado da minha vida, da sua vida. Talvez alguém entrou aqui cansado nesse sentido, ou seja, da sua alma, por tanto tempo ter lutado pela mudança de um casamento, tanto tempo orando pela conversão do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo, ou talvez o seu filho para sair da droga, ou talvez para um empreendimento novo, e a pessoa acaba cansando. Pastor, eu cansei, eu já estou orando já por semanas, por meses, por anos, e ainda não vi uma luz, em outras palavras, no fim do túnel. No ministério, muitas vezes a pessoa não vê nada acontecendo, são 13 anos lutando, e essa doença parece que não tem cura, parece que não tem solução. Esse é o cenário que Davi ele estava enfrentando. Então, no meio de uma luta prolongada, o inimigo ele nos desafia o que? A tirar uma espécie de férias e parar de lutar. É isso que eu vejo nesse texto. Então eu posso parar de lutar. E Davi ele resolveu parar. Logo o que ele faz? Ele vai servir a Aques. E Aques aqui, o inimigo gostou dele. Imagina, você tem um camarada que era contra você, agora ele é a favor de você. Você sabe porque o diabo, nós lutávamos no reino dele, a favor do reino dele. No versículo 12 de 1 Samuel 27, diz: Aques foi, pois confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo,
em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Então Aques, ele fez o que? Ele contratou Davi, e a Bíblia diz que agora Davi saía e fazia as batalhas pelo rei dos filisteus. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 1, diz assim: naqueles dias os filisteus reuniram as tropas para lutar contra Israel. E Aques disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Então ouça, meu amado, com muita atenção. Algo terrível. Davi antes lutava, guerreava por um chamado. Antes ele lutava por um chamado. Todos nós temos um chamado. Nós somos cooperadores de Deus, nós somos embaixadores de Deus, nós temos um só Espírito com Cristo, nós somos filhos de Deus, enfim, nós temos um chamado. Eu e você, nós temos um chamado, amém? Agora Davi, ele está agindo como um mercenário. E ele começa a lutar agora, em outras palavras, para ganhar dinheiro. Veja que cenário que Davi ele se mete. Então o rei dos filisteus vai pagar para Davi, para ele mudar as lutas. Agora ele vai lutar, mas uma luta diferente. E algo muito sério nesse momento, quando a gente, ou seja, quando um chamado ele perde a sua importância. Quando um chamado, todos nós temos um chamado, e esse chamado é muito importante. Eu preciso prestar muita atenção para que não chegue um momento na minha vida que eu possa ter cansado e mudar, ou seja, o foco do meu chamado. Mudar o foco, como foi com Davi aqui. Quanto a vocação, ou seja, tornou-se secundária e a pessoa quer, ou seja, fazer algo que venha ter vantagem sobre aquilo que ela vai começar a fazer aqui. Então Deus, ele não repreendeu Davi no caso aqui, por causa dessa questão aqui, porque não tem nada de errado a gente trabalhar no sentido que você vai, e tem os seus recursos como o pagamento daquilo que você está fazendo. Mas a questão, a forma, ou seja, o que eu estou fazendo, a maneira como eu estou fazendo. Então eu preciso prestar muita atenção. Eu não posso deixar que o meu inimigo, ele tire eu do espaço que Deus, ele me colocou. Você talvez conheça alguma das pessoas que de repente ela tem um chamado, mas de repente vem uma proposta para ela e você não vê mais ela. Ela sumiu por quê? Agora tem uma proposta diferente, tá? Mas e onde é que ficou Deus? E onde é que ficou a obra? Não, a obra não faz mais parte, em outras palavras. Então ela mudou o foco, ou seja, eu não posso jamais, a gente vive, e o inimigo sabe a forma como ele pode seduzir a pessoa. Jamais eu possa me deixar ser seduzido pela área financeira, pelo ganho, ou seja, eu devo lutar pela honra, lutar pelo chamado, lutar pela vocação que Deus ele nos deu. Então não é hora de nós pararmos. E Davi ele resolveu parar de lutar. Então ele estava cansado. E a gente sabe, conforme a Bíblia diz, que Davi era o quê? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu sempre falo isso, você não vai encontrar duas pessoas na Bíblia que tem esse título, ou seja, somente uma. Essa pessoa é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você não vê duas pessoas na Bíblia. Você pode começar a ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar duas pessoas. Só tem uma, que era Davi. E esse homem segundo o coração de Deus, ele cansou. Ele acaba cansando. Então quem somos nós, para não nos cansarmos? E é importante eu saber do que ele cansou, porque Jesus, também quando ele está no barco dormindo e aquela tempestade se levanta, ele está lá dormindo também porque ele também cansou. Mas o cansaço de Jesus era um cansaço físico, que é normal. Agora aqui Davi, ele cansa, ou seja, de um cansaço que é da alma. Davi cansou, meus irmãos, ouçam, o diabo não quer que você ouça. Davi ele cansou de todo dia depender de Deus. Davi ele cansou de depender de Deus para o livramento dele. Veja que Davi, durante 13 anos, como eu falei, ele foi perseguido. 13 anos ele está sendo perseguido na verdade, o seu rei, que era Saul, ali assim. Só que durante esses 13 anos de perseguição, Deus sempre cuidou dele. Deus sempre cuidou, desde a primeira lança que ele lançou ali contra Davi, ou seja,
Deus já cuidou dele, porque ele podia ser cravado naquela lança, aquela primeira lança que ele lançou ali. Mas não, 13 anos de perseguição, muitos pastor, meu Deus do céu. Pois é, mas 13 anos, Deus sempre guardou a vida dele. Deus sempre protegeu ele. Deus sempre cuidou dele, cuidou da casa dele, cuidou da família, cuidou da esposa, cuidou dos filhos, cuidou de tudo que ele tinha durante 13 anos. Ou seja, nesses anos de luta, Deus nunca o desamparou, Saul nunca conseguiu tocar nele. Você conhece a história de José, ele esperou por 13 anos para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Com 17 ele recebe a promessa, com 13 anos depois, ou seja, com 30 anos, e José, ele é uma figura de Jesus Cristo, com 30 anos começa a se cumprir a promessa dele. Só que nesses 13 anos, ou seja, ele vai ser, né, levado para uma prisão, ele vai ser, né, em outras palavras, perseguido ali de todas as formas, mas em todo o tempo a Bíblia diz que Deus era com José. Da mesma forma que Deus ele era aqui com Davi. Então Deus ele é fiel, só que Davi estava cansado de todo dia ter que confiar em Deus. Imagina, se tem alguma coisa nesse mundo, ou seja, que a gente pode se apegar, que você pode se apegar com confiança, esse algo, ou seja, tem nome, que é Deus. Não tem algo, pastor, eu tenho isso, tenho aquilo, eu posso confiar. Não, meu, tudo isso que você tem não vai te dar segurança alguma. A única forma de nós mantermos a nossa confiança é em Deus, somente em Deus. E Davi, ele acabou mesmo que meio que ignorando essa verdade. O Salmo diz assim: o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Davi ele meio que acabou ignorando isso que a Bíblia está dizendo. Meus amados, ouçam, Deus não nos condena por a gente estar cansado no meio de uma batalha. Não é essa a mensagem. Deus não tem mensagem de condenação, é uma mensagem de conforto para a nossa alma. Então que a palavra deixa muito claro que o homem segundo o coração de Deus, depois de 13 anos, ele se cansa. Então não é porque eu sou pastor, eu sou um líder, que eu posso me julgar melhor do que Davi ou do que qualquer outra pessoa. Mas uma coisa eu sei, eu não posso parar de lutar. Nós não podemos parar de lutar. Eu não posso parar de lutar, amém? Não podemos retroceder em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, diga para o seu irmão ao seu lado, não pare de lutar. Para a direita, para a esquerda. Não pare, diga, não pare. Com mais convicção, não pare. Efésios 6,14 diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então a couraça da justiça, meus irmãos, aqui ele está falando da armadura de Deus, capacete da salvação, escudo da fé, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui ele está falando da couraça da justiça. A couraça, ela protegia o peito. O soldado tinha proteção na frente, ou seja, no peito aqui assim. Então ele não tinha proteção nas costas. As costas dele não tinha proteção, era vulnerável, ou seja, por isso a armadura ela está falando, ou seja, da frente, combate. Escudo, ou seja, não tinha um escudo atrás, escudo para estar embraçando o escudo de frente, ou seja, couraça, cinturão, tudo, ou seja, para o soldado estar enfrentando o adversário. E as costas dele estavam, ou seja, não tinha, ou seja, nenhuma armadura nas costas. Quando eu paro de lutar, ouça, é a mesma coisa que eu virar as costas para o inimigo, e ou seja, eu vou ficar vulnerável para que ele possa me vencer, para que ele possa me derrotar. Então veja aqui muito claro, aqui nesse texto, quando eu viro as costas, estou abrindo um flanco, ou seja, e a vontade de Deus é que a gente jamais vire as costas para o nosso adversário, principalmente no campo de batalha. Então sempre que eu estar olhando, eu devo estar declarando, eu sou mais que vencedor. Não importa a batalha, não importa a luta que eu estiver enfrentando, o diabo tem que ouvir da minha boca, ele não vai me derrotar, ele não vai me mudar, ele não vai fazer com que eu retroceda nem 1 milímetro que seja dessa situação que eu estou vivendo, dessa situação que Deus me colocou. Então não posso retroceder, não posso virar as costas. Então porque Davi, ele abriu, isso trouxe o quê? Um prejuízo muito grande na vida dele. Prejuízo que a gente sabe que ele foi atacado pelos próprios filisteus.
Então, Golias, ele foi atacado por Saul, mas ninguém tocou em Davi. Então, a gente sabe que, conforme diz o texto ali, vai chegar o momento que Davi vem de uma batalha e ele chega em casa, em outras palavras, quer chegar em casa, chega lá, tudo foi levado, tudo foi tomado. Desde os animais, desde os despojos, como as suas mulheres, como os seus filhos, tudo foi levado porque ele parou de lutar. Quando ele para de lutar, quando a pessoa corre, meus amados, a pessoa fica vulnerável. Por isso eu preciso estar sempre de frente para a batalha. De frente. A gente vê tantas mudanças hoje na nossa nação que estão acontecendo, mudanças que muitas vezes as pessoas, muitos estão com um sorriso na orelha, mas é porque por trás tinha um povo que não parou de lutar. Teve um povo que não virou as costas ali para o inimigo. Teve um povo que se manteve firme na batalha. Teve um povo que se manteve firme nas orações, firme no clamor, firme declarando a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Jamais, meu irmão, nós podemos estar cansados, então podemos descansar, mas não parar de lutar. Não parar de lutar. O descansar aqui está descansando em cima da palavra de Deus. Uma pausa para eu renovar-me na palavra. Descansar, mas não desistir de lutar. Por quê, pastor? Porque a vitória pode estar muito próxima. Muito próxima, amém? Então, em algum momento vai passar, em algum momento a luta vai cessar. Em algum momento, meus irmãos, a luta vai parar. Vai chegar, pastor, vai ter um momento de refrigério na minha vida? Vai. Esse momento pode estar muito próximo. Esse momento de refrigério, esse momento de você festejar, esse momento de você glorificar, ou seja, mas não pode parar. Não pode parar. Então as lutas são necessárias. Pastor, por que as lutas são necessárias? Porque é uma forma de nos fazermos crescer. Não sei se você já pensou alguma vez, quando Jesus, quando ele morreu, quando ele foi pregado na cruz, quando ele ressuscita dentre os mortos, quando ele é assunto, Deus ele poderia, naquele momento que Jesus venceu a morte, que Jesus derrotou o diabo, que Jesus venceu o inferno, naquele momento ele poderia tirar todos os demônios da terra. Seja pensou sobre isso, ele poderia ter feito, mas Deus ele não fez isso, né? Ele deixou, ou seja, por quê? Porque ele sabia que vai chegar o momento que a pessoa ela vai baixar a guarda. O crente é fácil para baixar a guarda, ele acaba baixando e começa a focar nele, começa a achar, ó céus, ó vida, ó que miséria, ó porque eu não estou no céu ainda, e assim vai. Então, ou seja, então essas situações elas estão aí para que nós possamos cada vez crescer mais, cada vez avançar mais. Então Deus ele nos permite algumas situações para que a gente seja fortalecido, que a gente possa crescer, que a gente possa avançar. E eu quero terminar dizendo bem claro isso aqui, para a gente poder entrar agora nesse momento da ceia. Eu jamais devo encarar, ou seja, uma luta, como sendo algo terrível, mas bem pelo contrário, é uma forma de eu crescer, é uma forma de eu avançar. Dizem, não sei, procurei até, mas eu ouvi falar, não sei quantos são, o Fernando que é pescador, talvez ele vai me ajudar um pouquinho aí, mas diz que o atum, quando ele é importado, um exemplo, vem do Japão. Então, um atum, ele tem o seu valor, ou seja, quando é fresco, quando tem uma carne fresca, ou seja, então ele para vir do Japão, se ele for morto lá, quando chegar aqui, a qualidade já não é mais a mesma. Então, o atum tem um predador, esse predador é o quê? Um tubarão. Sim ou não? Quem é os pescadores? Tubarão. Tubarão é o predador. Então o que eles fazem, segundo o que eu ouvi, quando ele vem de lá, um exemplo do Japão para o Brasil, então eles são colocados num tanque grande, os atuns, e dentro do tanque tem um tubarão. Ou seja, aí imagina como é que é a viagem desse atum até chegar aqui. Sempre daqui, sempre de lá. Será que ele dá uma cochilada de vez em quando ali assim? Será que ele cochila? Será que ele para? Ou seja, não, agora eu vou parar, agora eu vou retroceder. Lá está o predador, para cá e para lá. Ou seja, resumindo a história, quando ele chega aqui no Brasil, a carne dele está intacta, o valor dele é altíssimo. Ou seja, porque ele não parou. Mas
foi necessário um predador. Então assim, muitas vezes nós temos um predador, ou seja, que ele está ao nosso derredor, está lá, sempre querendo armar uma. Então se eu estou atento a isso, eu não paro. Eu sou sempre atento, eu sou sempre focado, ou seja, porque tem um predador. Ou seja, então eu preciso ter esse entendimento para que eu possa estar sempre de uma forma eficaz lutando as lutas que Deus permite eu lutar. Então nós precisamos, ou seja, estar muito claro isso na nossa vida. Vai chegar o momento, ou seja, que nós temos que estar sempre firmes, fortes, para que a gente possa estar de pé. Um crente que não está de pé, ele é muito vulnerável. Não que ele vai perder a sua salvação, não que ele vai ser destruído, ou seja, mas ele é como que não fosse eficaz na luta. E nós precisamos estar sempre entre aspas, né, com a carne fresca, porque dessa forma a qualidade ela é alta. Amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza. A luta pode nos tornar mais afiados. Muito mais. No meio da luta, nós não podemos parar e focar nas circunstâncias adversas, mas nós temos que focar naquele que é por nós, naquele que está com nós. Feche os teus olhos por um instante. Eu quero fazer uma oração. Nós vamos participar da ceia. Sempre falo na ceia, talvez alguém pode pensar, pastor, eu posso participar da ceia, estou visitando a igreja primeira vez, nunca participei de uma ceia, ou já participou também. O que eu preciso fazer? Eu preciso crer em Jesus, eu preciso crer naquele que morreu por mim, naquele que se entregou naquela cruz por mim, naquele que levou os meus pecados, naquele que riscou o escrito de dívida que era contra mim. Se eu não crer nessa obra que Jesus realizou por mim, não tem por que eu participar da ceia, porque a ceia fala de comunhão, fala do partir do pão, fala do sangue que foi derramado naquela cruz, fala do partir do pão que Jesus, ele teve o seu corpo partido por causa das nossas vidas. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos participando da obra redentora de Jesus Cristo, uma obra de salvação, uma obra de transformação, uma obra de cura, uma obra de libertação. Eu quero convidar você, a igreja toda, a fazer uma oração nesse momento, e uma oração que você reconhece que você precisa de Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Uma oração que você reconhece não só diante de nós, mas diante de Deus, dizendo: eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Senhor. E Ele tem nome, Ele se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo está aqui para te fazer um homem, uma mulher mais que vencedor. Aquele que vai enfrentar, independente das lutas, das circunstâncias, dificuldades, mas você vai estar sempre pronto para vencer, porque não é você, mas é Ele em você. Diga assim comigo, e palavras que vão fluir do seu coração, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Senhor Jesus, eu creio que a partir de agora eu tenho os meus pecados perdoados, e da mesma forma eu libero perdão a todos que de alguma forma me machucaram. Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação. As coisas antigas ficam para trás e tudo se faz novo na minha vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado.
Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.